Vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 21. Por Monja Maria Cecília Bage. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo da partida de Jerusalém com os 12 apóstolos para iniciar a pregação na Judéia até o retorno a Jerusalém. No templo, tendo chegado a hora de partir e havendo instruído os apóstolos, fui com eles ao templo para adorar o Pai e ensinar-lhes que antes de sair da cidade é preciso adorar o Pai Celeste no templo e pedir-lhe a ajuda, a bênção e o bom êxito da obra a empreender por sua maior glória. Também, ao entrar na cidade, o primeiro lugar que visitava era sempre aquele que era adorando ao meu Pai. Saiba que tudo o que ensinava aos meus apóstolos tencionava ensinar também a todos os meus irmãos. Por isso, tendo adorado o Divino Pai e impetrado sua ajuda, encaminhamo-nos para a Judéia. Tendo saído de Jerusalém, voltei-me para abençoá-la, pedindo ao Pai lançasse sua bênção sobre todos os que criam em mim, a fim de que fossem mais confortados e confirmados na verdade por mim apregoada. O Pai atendeu-me o desejo. Alegria e pena dos fariseus. Vi que os fariseus e os escribas souberam de minha partida, experimentando grande alegria. Alegria, porém, amargurada ao ouvirem que eu ia pregando pela Judéia. Temiam que todos acreditassem em mim e sentiam grande pena. Por isso, resolveram mandar embaixadores por onde eu andasse, para advertirem que não dessem crédito a minhas palavras e aos milagres, porque eu era um homem sedicioso e que tinha comércio com o demônio. Foi grande a pena diante de tal malvadez. Apesar de tudo, prossegui alegre e contente, com o fervor do meu divino Pai pronto a sofrer tudo por seu amor e pela salvação das almas. O pastor andava no meio dos meus apóstolos como pastor de uma pequena grei. Instruía-os, animando-os e afervorando-lhes o espírito por meio de meus argumentos, inserindo-lhes nos corações o amor para com meu divino Pai e a salvação das almas. Eles não sentiam tribulações, nem cansaço no caminho, porque meu falar era tão deleitável e doce que lhes aliviava todo trabalho e fadiga. Por isso, fervorosos e alegres, seguiam-me e mostravam-se prontos a sofrer toda espécie de padecimentos e tribulações. Eu roguei ao Pai dar a todos os meus sequazes esse fervor e prontidão nas obras ao seu serviço, fazendo-lhes também sentir a sua presença e animá-los e afervorá-los ainda mais. Vi que meu Pai lhes concederia a dita graça e muitos, com grande generosidade, empreenderiam coisas assaz difíceis e penosas por sua glória, e as continuariam com grande alegria e contentamento espiritual, mediante o favor e a graça do Divino Pai. Muito me alegrei e rendi graças ao Pai. Ambicionava que todos os meus irmãos me seguissem por imitação, conforme me seguiam os apóstolos, e que todos agissem com espírito e fervor. Por isso, dirigi súplicas ao Pai, vi que poucos em demasia me seguiriam e imitariam deste modo. Por esta causa, senti grande pena, e meu coração muito se amargurou. Lamentava-me com meus irmãos tépidos, relaxados nas obras do serviço de meu Pai. Embora eles, então, não me ouvissem, não obstante, para desabafar minha pena, queixava-me com eles e pedia ao Pai fazer com que entendessem as queixas em tempo oportuno, por intermédio de seus mais íntimos servos e amigos. Vi que muitos manifestariam ao mundo estes meus lamentos, fazendo com que entendessem e conhecessem meu Pai através de uma luz sobrenatural. Com isto me alegrei. Vi que alguns dariam crédito às palavras deles e as aproveitariam, mas vi também que muitos se escarneceriam deles e os desprezariam. Por este senti grande pena, tanto mais que via o castigo para eles preparado. Primeira pregação na Judéia. Tendo chegado às cidades e às terras mais próximas de Jerusalém, entrava com meus apóstolos. Antes de orar,
orava ao Pai, suplicando-lhe ajuda e que iluminasse o povo para abraçar minha doutrina e seguir meus ensinamentos. Entrava, pois, e ia diretamente às sinagogas. Ali pregava com grande zelo sobre as grandezas do Pai e suas misericórdias e manifestava a todos abertamente que já viera o Messias prometido. Falava com habitual sabedoria e graça. Ficavam atônitos os hebreus e os chefes dali, os quais desejavam ouvir-me, porque percedera a fama de minha pessoa através de toda a Judéia e ainda pela Galiléia. Já sabiam que os escribas e os fariseus, habitantes de Jerusalém, me perseguiam e não haviam querido abraçar minha doutrina, mostrando-se em tudo contrários a mim. Por isso também eles opunham forte resistência à minha pregação. Com grande ousadia, puseram-se a discutir comigo, mas convenceram-se da verdade de minha doutrina. Muitos, porém, ficavam confundidos, enfureciam-se contra mim, e assim seu coração começou a se endurecer. O demônio muito se afadigava junto destes pérfidos, infundindo-lhes no coração um ódio contra mim, e eles secundavam-lhe as sugestões. Não deixei de dar-lhes a conhecer o engano em que viviam e as fraudes do inimigo infernal, mas seu coração era tão duro que resistia aos golpes mais fortes. Ficavam, porém, admirados de minha sabedoria e da delicadeza do meu trato. Assim, debatiam-se entre a paixão e a luz da verdade, devido às virtudes que em mim discerniam. Tendo-os convencido, saí da sinagoga e fui às praças para pregar ao povo, que se reunia para ouvir-me. Alguns ficavam persuadidos da verdade que lhes pregava e acreditavam em mim. Outros endureciam-se mais. Estes eram os mais pérfidos e duros de coração. No entanto, todos eram induzidos por meus admiráveis atrativos a ouvir-me. Muitos, embora duros e obstinados, rendiam-se às minhas palavras, que penetravam violenta e docemente os corações de quem me ouvia. Fazia também muitos milagres, conforme o costume, restituía a vista aos cegos, corrigia os aleijados, curava os enfermos e toda sorte de doenças, comprovando mediante obras tudo o que dizia por palavras. Por causa dos ditos milagres, muitos acreditavam em mim, especialmente os curados. Eram por mim instruídos com amor e juntamente com a saúde corporal, dava-lhes a saúde espiritual. Ficavam iluminados por meio da minha pregação e das luzes divinas que lhes impetrava do divino Pai. Não tinha esposa minha jamais repouso, estava sempre em continuação, ou pregar, ou ensinar, ou operar milagres. Vinham a mim muitos enfermos para obterem a saúde. Consolava todos, instruía e admoestava segundo a necessidade de cada um. Depois passava a noite, as mais das vezes no campo em oração contínua, suplicando ao Pai pela salvação de todos aqueles povos e nunca descurando a oração pelos irmãos em geral e em particular. Os apóstolos seguiam-me e também eles instruíam o povo e ajudavam-me na pregação. Muitas vezes encontrávamos em grande necessidade de alimento, que pedíamos de esmola, muitos padecimentos, fome, frio e cansaço. Grandes foram os padecimentos que sofri juntamente com os meus discípulos durante o tempo da pregação. Pedia ao Pai que os apóstolos não se sentissem tanto, concedendo-lhes as graças e as forças corporais para poderem resistir. Quanto a mim, não quis alívio algum, escolhendo todo o padecimento que acarretava o ofício empreendido. Muitas vezes, por causa da contínua tarefa de pregar e ensinar, minha garganta ficava seca, de modo que não podia mais formular palavras alguma, e não tinha nenhuma gota de água para mitigar a sede ardente. Sofria tudo em silêncio e oferecia ao Pai em desconto das ofensas que recebia de meus irmãos neste particular. O Pai aceitava-o com grande amor e se mostrava aplacado por estas minhas ofertas, tão meritórias e agradáveis a Ele. Comprazia-me em padecer e em satisfazer a divina justiça pelas ofensas que recebia de meus irmãos, embora soubesse quão ingratos seriam para comigo. Todavia, meu amor jamais se saciava de beneficiá-los. Andava por toda parte, como já disse, por cidades e aldeias, pregando e convertendo o povo ao caminho da verdade e fazendo muitos milagres.
Entretanto, a fama de minha doutrina ia crescendo cada vez mais. Todos os enfermos faziam-se conduzir a mim no intuito de obterem a saúde. Curava alguns só ao olhá-los, outros só ao tocá-los com as mãos e outros ao falar-lhes. Muitos procuravam tocar minhas vestes e assim ficarem sãos. Restituía saúde de diversos modos para mostrar que eu era juntamente Deus e homem. Por isso, curava e alguns como homem enriquecido por virtude divina, a outros como Deus e Senhor, absoluto de todas as coisas, ou só ao olhá-los, fazendo um ato de vontade absoluta. Em todas as coisas que operava, encontrava motivo para rezar ao Pai por todos os meus irmãos, impetrando-lhes numerosas graças. Durante todos os meus padecimentos, inúmeros e variados, jamais me queixei. Sofri tudo com alegria e invicta paciência, oferecendo ao Pai em nome de meus irmãos e pedindo-lhe em virtude destas ofertas e do aprazimento por causa deles, dar a todos os meus irmãos a graça particular de sofrer com paciência e alegria todos os padecimentos que lhes convém, devido à pobreza ou a outras razões, a fim de adquirirem mérito e darem gosto, em consequência da conformidade ao seu querer e às disposições divinas. Vi que meu Pai daria a cada um a dita graça, e muitos delas se prevaleceriam e a aproveitariam imitando-me. Com isto, me alegrei muito e rendi graças ao Divino Pai. Vi, porém, que muitíssimos dela abusariam, senti pena, seja por causa da graça, tornada inútil pela culpa deles, seja porque ficavam privados de tanto mérito e meu Pai ficava sem. O prazer que teria tido, de fato, a meu Pai apraz quando meus irmãos aproveitam bem as graças que ele lhes concede e se alegra por causa do bem que resulta para eles. Por isso, muito me afadigava em pedir ao Pai pelos que descuidam das graças e não as aproveitam, a fim de comunicar-lhes estímulos ao coração e iluminá-los para conhecerem o próprio erro. O Pai assegurava-me também isto. Vi que alguns as aproveitariam e outros ofereceriam resistência, mesmo a esta nova graça. Isto me amargurava e procurava dar em tudo e por tudo a devida satisfação ao Divino Pai. Judas, administrador. Havia muitos que davam esmolas aos meus apóstolos, mas eles, segundo o meu ensinamento, tomavam apenas quanto bastasse para o sustento necessário. Não tocavam moeda alguma, a esmola em dinheiro devia ser recusada. Mas como a necessidade impunha às vezes recebê-la para a compra do alimento necessário, falei aos apóstolos e disse-lhes querer confiar a um deles o ofício de guardar o necessário para o alimento comum e nada mais. Ofereceu-se Judas, o traidor, para exercer tal ofício, que lhe neguei. Todos os outros se calaram sem se interessarem, mas Judas, avaro por natureza e ambicioso do dinheiro, ofereceu-se diversas vezes, alegando que era capaz de fazer os gastos e de administrar. Admoestei-o com caridade e amor, todavia, tanto fez que obteve esse ofício. Todos os outros mostravam-se indiferentes e timoratos, por causa das ameaças que proferi contra os apegados aos bens e ao dinheiro. Ninguém quis confiar em si, somente Judas dizia com demasia audácia jamais ter estado apegado a coisa alguma e querer exercer tal ofício para ter mais ocasião de entregar-se ao serviço dos apóstolos, procurando para eles o alimento necessário. De fato, então era tal a sua intenção, embora depois cedesse à tentação e ao pendor natural, como eu lhe declarei claramente. Este apóstolo obteve, por fim, o ofício desejado. No princípio exercia-o com toda a pontualidade, a miúde o admoestei a estar atento. Tratei com o Pai acerca deste caso de Judas. Permitiu o Pai que Judas tivesse o que desejava, para que conhecesse com quanto amor eu procedia em relação a ele, dando-lhe tudo o que queria, e por esse conhecimento regulasse seu agir, e não lhe servisse de arma contra mim, e graça para com tanta instância reclamava. A própria razão ensinava-lhe que em tal ofício devia comportar-se com toda a cautela para não faltar o dever e não apegar-se ao dinheiro, ao qual renunciara quando entrara em minha sequela. Tanto mais que o queria forçosamente, fiando-se demais em si mesmo, quando estava bem cônscio de ser esta sua paixão predominante. Meu Pai,
quis ainda que, pelo exemplo de Judas, todos os meus irmãos aprendessem a não confiar em si mesmos e a não forçar a vontade divina, pedindo coisas que não sabem se servem para a salvação ou para a condenação. Por isso, peça a cada um o necessário e não se afadigue suplicando o supérfluo. Quando não obtiver o que pedir, entregue-se à vontade divina e não procure outra coisa, porque o Pai sabe o que é útil para a salvação de todos e de cada um em particular. Por isso, supliquei ainda ao Pai iluminar meus irmãos e dar-lhes graça para conhecerem esta verdade e entregarem-se em tudo ao seu querer. Alguns aproveitariam as ditas luzes e a graça, mas muitos deles abusariam, querendo seguir a vontade própria. Incorreram em graves males que os levariam à ruína. Senti muita pena e rezei por seu arrependimento. Muitos arrepender-se-iam devido a esta nova súplica que dirigia ao Pai. Ele concederia a todos esta luz maior e graça. Muitos, porém, abusariam mesmo destas. Vi tudo e por todos rezei, mas nem todos se prevalecem das graças que lhes impetrei. Contradições e perseguições. Andando, como disse, pelas cidades e aldeias, pregando a palavra do Divino Pai, ensinando a todos a nova lei da graça, recolhi grande fruto em numerosos lugares. Muito povo seguia-me para ouvir a pregação. Muitos eram cativados por minha sabedoria e a delicadeza de meu trato, os maravilhosos atrativos que em mim discerniam. Entre tantos, porém, que acreditavam em mim e seguiam meus ensinamentos, não faltava quem me contradissesse, injuriasse minha pessoa e me perseguisse, porque os escribas e os fariseus mandavam embaixadas a todos os lugares por onde andava, para que não se desse crédito às minhas palavras. Por isso, os chefes e os mais pérfidos voltavam-se contra mim, considerando-me sedioso que procurava atrair todos ao meu partido. Chamaram-me homem faccioso, ambicioso, usurpador da glória de outros. Diziam que eu pretendia ser seguido e honrado. Muitos chamavam-me de feiticeiro, bruxo, endemoniado. Em todos os lugares por onde andava, havia quem me perseguisse e tramasse minha morte. Grandes foram, esposa minha, as tribulações sofridas naquele tempo. Meus apóstolos, por alguns foram injuriados, denominados homens ociosos que gostavam de vaguear e vagabundear, que pretendiam conquistar glória mediante a maneira de viver. Alguns expulsaram-nos como gente indigna e fingida. Os apóstolos sofriam tudo à minha imitação, porque tudo lhes predissera. Nem por isso o amor e a caridade ardente de meu coração diminuiu. Antes, crescia cada vez mais. Suportava tudo com invicta paciência, oferecendo-o apoio pela salvação das almas, sua conversão e arrependimento. Muitas delas arrependiam-se por não serem duras e obstinadas. A turba dela, porém, os simples e as almas de boa vontade seguiam-me com amor e abraçavam com minha doutrina. Eu lhes falava com grande doçura e benignidade, instruindo-os com caridade. Narrava-lhes muitas parábolas para que ficassem melhor instruídos, porque, como já disse, as mais vezes falava em parábolas à turba, que, sendo ignorante, ficava melhor instruída e doutrinada por este meio. Quando me encontrava entre tantos padecimentos e perseguições, via que não só os apóstolos, mas muitos de meus irmãos imitar-me-iam e suportariam também numerosos padecimentos e perseguições neste exercício. Por isso, não cessava de suplicar ao Pai, desse a todos graça e ajuda para poderem resistir e continuar a tarefa em prol de sua glória e da salvação das almas. O Pai prometeu-me a dita graça e particular assistência a todos. Via que eu executaria de fato. Isto me alegrava e rendia graças ao Pai também em nome de todos. Pergunta de Pedro. Enquanto andava assim acompanhado dos apóstolos, pregando, padecendo e sofrendo muitas perseguições, um dia, entre outros, em que estávamos muito cansados de a viagem e necessitados de alívio, disse-me Pedro: Mestre, eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá então para nós e que nos darás, porque te seguimos despojados de tudo? Compadeci-me de sua pergunta, consolei-o e aos outros.
dizendo: em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós estareis sentado em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que por amor ao meu nome deixar casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou posses, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Mateus 19, 27 e 30. Os apóstolos consolaram-se muito diante desta promessa, entrevendo a grandeza do prêmio. Por isso, muito mais ainda animaram-se a seguir-me com fervor, porque a fraqueza da natureza requeria algum alívio para fazê-la caminhar com mais vigor. Compadeci-me muito deles e não deixei de aliviá-los em relação à sua fraqueza. Dirigindo, no entanto, esse pedido ao Pai antes de fazer-lhes a promessa, o Pai prometeu-me tudo de acordo com o meu pedido e fielmente o observa, pois as promessas de meu Pai são infalíveis. Embora tivesse feito tal promessa aos apóstolos, não obstante, interrogavam-me mais vezes. Faziam-no quando se encontravam mais cansados e aflitos pelos padecimentos. Então, com toda simplicidade, repetia-me: Mestre, que prêmio nos darás em troca de tantas fadigas e padecimentos que sofremos ao seguir-vos? Eu os consolava com as habituais promessas. Não estavam ainda inteiramente desapegados do amor a si mesmos. O amor ao meu Pai ainda não era perfeito neles. Por isso, procuravam prêmio e recompensa. Compadeci-me muito deles por serem rudes e ignorantes acerca do caminho que lhes ensinara. Era preciso muita coisa para torná-los inteiramente perfeitos. Por isso lhes respondia miúde: Sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito, conforme Mateus 5,48. Inculcava-lhes todas as perfeições do Pai Celeste. Escutavam de bom grado, com desejo e propósito de sê-lo verdadeiramente. Mas a fraqueza da natureza fazia-lhes guerra e a miúde os perturbava e abatia. No entanto, animava-os e ajudava-os muito por palavras e exemplos. Assim cresciam pouco a pouco na virtude e na perfeição. Meu amor não se estendia somente aos apóstolos, mas dilatava-se a todos os meus irmãos. Por isso, compadecia-me de todos os que via débeis e fracos na virtude, devido ao peso da natureza humana. Pedia ao Pai animá-los e confortá-los com a graça e apresentar-lhes à mente o prêmio preparado para quem o serve fielmente, imita minhas virtudes e segue meus ensinamentos. O Pai prometeu a dita graça. Vi que muitos seriam consolados e confortados interiormente por meio da graça mencionada. Rendi graças ao Pai em nome de todos. Vi ainda que muitos não receberiam a graça, porque põem toda a confiança em si mesmos, ou nas criaturas, tornando-se incapazes de serem consolados e confortados pelo Criador. Roguei de novo por eles ao Pai, a fim de iluminá-los, fazendo-lhes conhecer o próprio erro. O Pai prometeu-me a dita luz. Vi que a daria a todos e muitos aproveitariam. Embora muitos dela abusariam, destes tive pena, assim como me alegrava por causa dos outros, e rendi graças ao Pai, procurando nos agradecimentos suprir por todos, tributando ao Pai o devido reconhecimento e mostrando-me grato. Dificuldades e penas. Ocorria muitas vezes, durante a viagem, estarmos expostos às intempéries e chegarmos a algumas cidades encharcados, traspassados de frio, cansaço, necessitados de alimento. Acontecia, porém, não haver quem nos oferecesse alívio, e por causa da hora avançada, precisávamos pernoitar no relento, assim aflitos e necessitados. Os apóstolos sentiam assaz esses padecimentos, e eu sentia-os muito mais do que eles, por causa da delicadeza da minha compleição. Exortei-os a suportarem esse padecimento de bom grado, por amor do Pai. Consolei-os, e eu sozinho sentia a aflição minha e deles, sem conforto algum, consentindo espontaneamente em padecer tudo para satisfazer inteiramente a justiça divina, em vista das ofensas que receberia e recebia de meus irmãos. Pedia, porém, ao Pai mitigar as penas dos apóstolos e não deixá-los sentir tanto a necessidade do alimento corporal. O Pai fazia-o com suma caridade. Eu lhes falava depois da mesa preparada para eles no reino dos céus, onde se provam os alimentos da vida eterna. Assim ficavam saciados e consolados. Compadecia-me muito deles, esposa minha, porque o amor que lhes dedicava era muito grande. Por isso, sentia todos os padecimentos deles em minha pessoa, por causa da compaixão para com eles, e não sentia apenas os dele,
mas também todos aqueles que meus irmãos sofreriam por amor de meu nome, pela glória do Divino Pai e para imitar-me a mim, seu Mestre. Por isso ficava contente de sofrê-los, todos juntos em minha pessoa, pela compaixão que lhes dedicava. Pedi ao meu Pai que, em virtude do que eu padecia, se dignasse consolar a todos e confortá-los espiritualmente, fazendo com que saboreassem a graça. O Pai me prometeu, como de fato não deixa de executá-lo com grande amor, por isso louvava-o e agradecia-lhe. Ressurreição do filho da viúva de Naim. Percorria, como já disse, cidades e terras, pregando e operando milagres. Muitos criam em minha doutrina e, às vezes, grande multidão de todas as partes seguiam-me para ouvir a pregação, recebendo instrução e consolo. Um dia, prestes a pregar na cidade de Naim, esperei a hora oportuna para operar o milagre, a fim de que aquele povo recebesse melhor a pregação e desse fé às minhas palavras, mediante as obras maravilhosas que fazia. Indo, pois, assim com meus apóstolos e outros que me seguiam da cidade em cidade, encontrei um jovem defunto, levado por grande séquito a ser enterrado, e a mãe dolorosa que o acompanhava chorando. Sem ser pedido, aproximei-me e, movido de compaixão para com a mãe aflita, consolei-a dizendo que não chorasse. Avizinhei-me do féretro do defunto. Ao ver-me, todos atônitos paravam a observar o que eu iria fazer. Tocando o féretro, disse ao defunto: Jovem, eu te digo, levanta-te. Disse estas palavras de modo imperioso, como Deus, ordenando àquela alma que voltasse ao corpo. De repente, o jovem levantou-se são e dei-o à mãe aflita. Este milagre causou grande consolação à mãe e muita admiração a todos os presentes, para começarem a louvar e glorificar o Pai e a mim, chamando-me grande profeta e confessando sinceramente que Deus visitara seu povo, mandando-lhe o Messias prometido. Grandes foram os aplausos que todos os circunstantes, toda a cidade comoveu-se com o milagre por mim operado. A mãe e o filho ressuscitado mostravam-se muito afeiçoados e acreditaram em mim juntamente com todos os habitantes da cidade, onde me detive para pregar e instruir acerca da nova lei da graça, dando a conhecer a bondade e a misericórdia do Divino Pai. Nesta ocasião orei ao Pai e supliquei-lhe por todos os meus irmãos mortos à graça, os quais eu vi. Tal visão muito me amargurou o coração, por isso rezei por todos e por um a um em particular, a fim de que o Pai, mediante o potente graça, se dignasse chamar a viverem de novo. A graça, todos os mortos pelo pecado, ofereci ao Pai todos os meus padecimentos, para obter a dita graça. Diante destas ofertas, o Pai se mostrava pronto a fazê-lo, chamando o pecador à penitência, oferecendo-lhe a graça, convidando-o interiormente por palavras potentes e imperiosas. Vi que muitos responderiam imediatamente ao chamado e, detestando a culpa e condoendo-se das ofensas infligidas ao Divino Pai, voltariam à vida nova da graça. Por causa destes, alegrei-me muito e rendi graças ao Divino Pai. Vi também a multidão dos indolentes e obstinados que não cuidariam do chamado anterior, nem o apreciariam, por isso permaneceriam na miséria e, mortos à graça, pereceriam eternamente. Em relação a estes, senti grande dor e amargura. Assim dirigi novas súplicas ao Pai. Todo dolente pedia misericórdia para eles. O Pai consolou-me, prometendo-me novas graças e impulsos mais potentes. Vi que muitos, mediante estes, sacudiriam a indolência e, correspondendo ao chamado, obteriam a vida voltando à graça. Mas vi muitos que, não obstante aos maiores auxílios, não corresponderiam. Rendi, portanto, as devidas graças ao Pai, oscilando entre o contentamento e a aflição, como sucedia cada vez que rogava por meus irmãos. Pois comprazia-me ver os que aproveitariam a graça e corresponderiam, e afligia-me por aqueles que dela abusariam e a desprezariam, persistindo na obstinação. Não entrava em cidade alguma na qual não operasse muitos milagres, beneficiando os que me recebiam e me davam fé às palavras. Por isso pedia, Pai, derramar sua misericórdia e bondade sobre cada alma, concedendo-lhe particular graça e os dons. O Pai me atendeu. Vi que não haveria entre os irmãos quem não recebesse do Pai muitos favores e luzes para poder alcançar a própria salvação eterna.
Disto rendi graças ao Pai, apesar de sofrer grande amargura ao ver que a dita graça seria desprezada por muitos, desconhecida por alguns, por outros descuidada e não estimada. Estando, pois, na cidade de Naim, pregando e instruindo o povo, muitos criam em mim, como disse. Eu me comprazia de que glorificassem o Pai pelas graças que concedia àquele povo por meu intermédio. Divulgou-se muito a fama do milagre operado, a ressurreição do filhinho da viúva, e a notícia desse milagre chegou até Jerusalém, e igualmente a dos outros que estava realizando, do grande fruto que colhia na Galiléia inteira por meio da minha pregação, das numerosas conversões de grandes pecadores, e como o povo me seguia e acreditava em mim. Ódio dos fariseus. Estes avisos foram outras tantas espadas a atravessarem o coração dos escribas e fariseus. Por isto, reuniram-se de novo em conselho contra mim, no intuito de examinarem o que podiam fazer para tirar-me do mundo e obscurecer o brilho da minha doutrina. Mas, por mais que andassem pensando, não encontravam modo algum por não terem onde agarrar-se, pois bem conheciam a santidade de minha doutrina e a perfeição da minha vida. Assim enfureciam-se, iravam-se, lamentavam a própria desventura, chamavam-se de infelizes, enquanto cabia-lhes a bela sorte de ter entre si o autor da vida, a quem podia fazê-los felizes e eternamente bem-aventurados. Dizia não terem sorte, porque não havia quem me matasse, em vingança do desdém a eles infligido. Dava-se maior crédito a mim, homem vil e indigno, do que a eles, sábios, bem-nascidos, orientadores e administradores do culto de Deus. Vomitavam mais horrendas blasfêmias. Maldiziam a mãe que me concebera e dera à luz. Não havia infâmia que não proferissem contra mim, desabafando-se entre si. A mente humana é incapaz de estender quanta pena causaram estes pérfidos ao meu coração, tanto pelas ofensas feitas ao meu pai, quanto pelos prejuízos infligidos às suas almas. Por isso, roguei inteiramente dolorido ao Pai durante toda a noite, suplicava-lhe que não os castigasse conforme mereciam. Via a ira divina prestes a descarregar-se sobre eles. Oferecia-me para receber os flagelos. O Pai ficava aplacado por estas ofertas, pois lhe dava mais satisfação do que a devida, mediante tantos padecimentos. O Pai, porém, não deixou de puni-los com o terrível castigo de endurecimento do coração, pois depois de tê-los tão amplamente beneficiado, de haver-lhes dado tantas luzes e graças, tantos auxílios e tantas inspirações, abandonou-os, por fim, a sua pérfida obstinação, de modo que já não foram capazes de emendar-se, porque abusaram demais da graça e assaz maliciosamente desprezavam a misericórdia que se lhes fora oferecida tão largamente e por tanto tempo. Quanta pena causou ao meu coração este castigo, pode julgá-lo pelas obras que fazia e pela medida em que me afadigava em prol da salvação e do arrependimento deles, impus à minha vida toda sorte de padecimentos, sem poupar fadigas nem dor, coisa alguma favorável à sua salvação e conversão, mas eles queriam com violência e à força a sua própria ruína total. Na Samaria. Tendo-me demorado algum tempo em Naim, a instruir o povo, parti para outras cidades, onde pregava como de costume e fazia numerosos milagres. Passei pela Samaria, onde cheguei com os apóstolos cansado e fatigado, e não quiseram receber-me, expulsando-me com insultos. Os apóstolos, muito fervorosos e desejosos de que todos os povos recebessem a pregação e me conhecessem, inflamados de fervor e simultaneamente de indignação, especialmente Tiago e João, pediram-me que fizesse descer fogo do céu para incendiar aquela nação. Repreendi-os, dizendo-lhes que não sabiam que espírito possuíam, porque não percebiam seu excessivo furor e zelo indiscreto. Observava-se bem meu espírito para imitá-lo, reconhecendo que era inteiramente doçura e amor, e que eu queria tudo por amor e não à força, nem por violência. Recomendei-lhes, portanto, paciência, pois ainda não chegara a hora, mas viria o tempo em que também estes me reconheceriam e abraçariam minha pregação. A estas palavras os apóstolos acalmaram-se e procuravam se revestir de um novo espírito de doçura e caridade. Nesta conjuntura pedi ao Pai por todos os meus irmãos, especialmente por aqueles de espírito ardente e vingativo em demasia, porque embora se mostrem tais em assuntos de sua glória e seu serviço,
Contudo, não é bom este zelo indiscreto, nem o desejo de vingar imediatamente o mal que muitas vezes alguém cometeu por ignorância. Pedi, pois, dar-lhes um espírito de doçura, compaixão, longanimidade. Me ajuda nisso, meu Deus. Procurem fazer o bem de modo adequado. Não se cansem de repente, mas voltem mais vezes com maneiras suaves, para induzirem as almas e agirem virtuosamente. O Pai prometeu-me tal graça e de fato não deixa de concedê-la, conforme as ocasiões a quem é necessária. Vida penosa. Prossegui, pois, a caminhada com os apóstolos, permanecendo no campo, onde para alimentar-nos servíamos de ervas. Aflitos pelo cansaço e as intempéries, andamos pelas vilas, onde de vez em quando recebíamos alguma esmola de pão e água. Isso constituía um grande presente para nós. Enquanto passávamos pelos bosques, as feras mais selvagens prostravam-se aos meus pés, causando admiração aos apóstolos. Em tais ocorrências, dirigi súplicas ao Pai, dizendo-lhe ter o anelo de que todos os pecadores se arrependessem, se tornassem mansos, abraçassem minha doutrina e me reconhecessem por seu Salvador. O Pai me prometeu, de fato assim aconteceu em muitos lugares, como ouvirás no discurso desta história. Amor imperfeito dos apóstolos. Dizia, pois, aos apóstolos que também eles veriam humilhados aos seus pés os pecadores mais obstinados, convertidos por meio de sua pregação, quando nela se empenhassem imitando-me após minha morte. Os apóstolos não suportavam ouvir-me falar de morte e da paixão, por causa do grande amor que me dedicavam, amor muito sensível por causa do grande apego à minha pessoa. Embora fosse bom, não possuía a perfeição que eu viera lhes ensinar. Tinha muita compaixão deles, porque se tratava de mudar em tudo e por tudo o seu natural. Por isso, não podiam repentinamente fazê-lo, mas pouco a pouco, sofrendo todas as dificuldades requeridas para chegar a tão alto e perfeito estado, queria que o obtivessem com esforço e padecimento, pois como deviam trabalhar para converter os povos, tivessem compaixão de todos. Sabiam quanto lhes custava, a quanta fadiga havia suportado para se revestirem de um novo espírito e conquistarem todas as virtudes. Por isso, o Pai quis também que todos os meus irmãos adquirissem todas as virtudes e os bons hábitos, com perfeito amor à custa de padecimentos, de esforço, de violência feita a si mesmos. Combatendo contra o vício e a paixão, prometeu por isso dar a todos a recompensa e o prêmio, assegurando a todos a ajuda e a graça de poder realizá-lo. Rezei muito nesta intenção ao Pai, para que o fizesse com abundante graça. O Pai me prometeu, como efetivamente não deixa de executá-lo, em favor de todos os que se aplicam à aquisição das virtudes. Por isto, rendi graças ao Divino Pai, também por parte de todos que tinha presentes. Rezei por todos juntos. Em Betânia, com Lázaro e Marta. Tinha muito apeito à salvação das almas que aproveitariam bem minha doutrina e prevaleceriam da graça conforme vi então. Por isso fui com os apóstolos para pregar em Betânia, onde morava Marta, mulher muito piedosa com seu irmão Lázaro. Tinha ainda muito empenho na conversão da Madalena, irmã deles, grande e escandalosa pecadora. Não vivia, porém, com eles, mas residia no lugar não muito longe de Betânia, em sua propriedade, para poder viver com maior liberdade segundo o seu capricho. Ia também a miúde a Jerusalém para captar almas, porque o demônio dela se servia para fazer cair em seus laços a juventude incauta. Almejava meu coração que esta pecadora pública voltasse depressa à penitência, por isso corria como serva sequiosa atrás de sua salvação. Fui a Betânia, chegar a fama de minha pregação, e onde Marta e Lázaro anelavam ver-me e conhecer-me. Após entrar, portanto, naquela terra, com meus apóstolos, muito cansados e aflitos por causa da longa viagem, orei ao Pai e supliquei-lhe conversão daquele povo e também algum alimento para os apóstolos, muito necessitados por causa dos contínuos padecimentos e fadigas. O Pai prometeu-me atender às súplicas e o fez. Preguei no lugar onde, ao ingressar, muito povo se reunira para ver-me e ouvir-me. Segundo a inspiração de meu divino Pai, ocorrera também Lázaro. Ficaram todos admirados diante de minha sabedoria divina e celestial doutrina, todos comovidos por minhas palavras, expressas com habitual zelo e fervor.
e em consequência disto, compungidos, louvavam o Pai que me mandara a eles. Pedia muito ao Divino Pai os iluminasse para conhecer a verdade que eu lhes pregava. De fato, muitos acreditavam em mim. Após a prédica, detive-me com os discípulos. Lázaro verificou estarem como de fato estavam, muitos necessitados de alimentos. Pediu-me que fosse à sua casa com os apóstolos. Reputava-se indigno de receber-me em sua casa, mas animou-se a convidar-me, percebendo a necessidade que tinha de reconfortante. Aceitei o convite feito com tanta humildade e cortesia. Fui com os apóstolos à casa de Lázaro, onde sua irmã Marta estava me esperando. Fui por ela recebido delicadamente com grande amor. Mirei a Marta com rosto sereno e olhar compassivo. Logo que me viu, ficou ferida de amor por mim. Por isso, cheia de cortesia, introduziu-me com os apóstolos em sua casa, percebeu a necessidade que tinha de alimento, como também os apóstolos, e preparou-o com toda solicitude. Antes, no entanto, de tomar alimento, fiz breve discurso sobre a grandeza do meu divino Pai, para inflamar em seu amor toda a gente que lá se encontrava, e aumentar em Marta a devoção e a fé em minha pessoa. Durante este discurso, todos se inflamavam de amor ao Pai e a mim, e consolei-me assaz por causa da boa vontade que encontrei nos ouvintes, especialmente em Marta e seu irmão Lázaro, que depois tornou-se caro e amado discípulo. Nesta ocasião, orei ao Pai e supliquei-lhe por todos os que me imitam na pregação e na conversão das almas, a fim de dignar-se provê-los das necessidades maiores, inspirando o coração das pessoas devotas a atenderem essas necessidades e darem-lhes o alívio de que deveras precisarem. O Pai prometeu-me fazê-lo, como de fato não omite. Mesmo no meio das nações mais bárbaras, encontrava-se quem cuida de sustentar seus ministros aflitos e necessitados. Agradeci ao Divino Pai e pedi-lhe encher aquela casa de bênçãos celestes e fazer o mesmo para com todos aqueles que se empenham nas ditas obras de caridade. O Pai o fez com todo amor e eu de novo rendi-lhe as devidas graças. Tomamos o alimento necessário. Marta servia-me e aos apóstolos em atenção a mim, com suma caridade e amor. Dei como de costume a bênção e ao comer e alimentar o corpo, fui refazendo e alimentando também as almas, falando da mesa celeste, onde as almas serão eternamente saciadas e inebriadas da visão beatífica de meu divino Pai. Todos estavam atentos às minhas palavras, mas particularmente Marta, bem disposta, por sua vida virtuosa, a receber as luzes divinas que produziam nela as maravilhosos efeitos. Ela, mais do que qualquer outra, ficou iluminada e acreditou em mim. A piedosa Marta não se saciava de mirar-me e de escutar meu grande regozijo de espírito, alegrando-se muito de poder me servir e de ter tido a sorte de receber-me em sua casa, ao qual ofereceu inteiramente ao meu serviço e ao de meus apóstolos e de todos os que vieram comigo. Aceitei o oferecimento, porque foi feito de todo o coração e com boa vontade. Após a refeição e as graças, ao Pai, como era tarde, Marta deu aos apóstolos lugar para repousarem. Concedeu-me um lugar à parte, onde me retirei para orar ao Pai. A pecadora. Depois que os apóstolos se retiraram, veio Lázaro com Marta ao meu aposento retirado e expuseram-me a aflição em que se encontravam, devido à má vida de Madalena, sua irmã. Dirigiram-me ardentes súplicas pela conversão dela. Diziam chorando: somente vós, ó bom mestre, podeis converter Madalena, pois somente vossas palavras têm toda a eficácia e ferem os corações mais duros. Vossas maneiras, vossa graça, obterão o que não puderam alcançar tantas exortações nossas. Ouvi-lhes as súplicas e simultaneamente escutei os gemidos destes corações. Assegurei-lhes a conversão da irmã. Com isto ficaram consolados e acreditaram em minha palavra. Não deixei de executar quanto lhes prometi, conforme ouvirás no lugar oportuno. Após consolar essas pessoas, minhas hospedeiras, fiquei a orar ao Pai e pedi-lhe muito pela conversão de Madalena, sepultada no abismo de toda a miséria e ignorância. Habituara-se aos vícios e precisava da graça superabundante para a total conversão. Estava no esplendor da juventude, sem freio, sem temor de alguém que lhe corrigisse os afetos desregrados. Grande amor para com as criaturas e para consigo mesmo ardia-lhe no coração. A beleza, as riquezas, a nobreza serviam-lhe de fomento aos desregrados desejos. Não havia quem ousasse repreendê-la. Era de natureza muito afetuosa. Já a destinava a se tornar inteiramente minha.
querendo que todo o seu amor se dirigisse ao seu Deus e Redentor. Por isso, oferecia muitas súplicas ao Pai por ela, como já disse, porque devia receber tão grande graça no tempo em que inteiramente a desmerecia. As orações, porém, do irmão e da irmã foram muito eficazes diante de mim e do Pai. Queria também beneficiar aqueles que com tanta cortesia e amor me receberam em sua casa. O Pai ouviu minhas súplicas e prometeu abundância de graça e de luzes para Madalena. Na hora de sua conversão, ele las deu de modo maravilhoso. Tendo-me o Pai assim atendido, tributei-lhes devidas graças e, após breve repouso, recitei os louvores divinos. Como as habituais ofertas, preparei-me para pregar àquele povo e instruí-los na lei divina, fazendo-lhes conhecer claramente que o Messias prometido viera ao mundo e habitava no meio deles. O sermão. De manhã cedo, tendo dado a bênção a toda essa casa, saí com os apóstolos e com Lázaro para pregar ao povo que se reunia para ouvir-me. Falei a todos das grandezas de meu Pai Celeste, de suas misericórdias, da observância da lei divina, instruindo-os na nova lei da graça. Veio também Marta para ouvir-me, seguida de todos os servidores de sua casa. Pelo grande amor que me dedicava, superou qualquer respeito humano, sem se importar com os boatos do povo que já murmurava acerca dela. Por deixar-se ver assim em público, sendo pessoa nobre e muito estimada, pedi ao Pai dar a todos os meus irmãos tal amor, a fim de superarem as dificuldades interpostas pelo amor próprio e o respeito humano, para desviá-los das obras virtuosas e do proveito da graça da própria alma. Durante a pregação, muitos ouvintes ficaram compungidos e iluminados segundo as disposições de ânimo, porque havia lá alguns duros e perversos que, por mais que sentissem comovidos, faziam violência a si mesmos e repeliam as luzes divinas. Não deixei de fazer-lhes conhecer o próprio erro, pelo que ficaram ainda mais comovidos. Convidei-os a voltarem para ouvir minha prédica, porque anelava vê-los convertidos e inteiramente persuadidos da verdade que lhes pregava. Depois do sermão, trouxeram alguns enfermos que foram por mim curados de vários modos, segundo o grau da fé. Mediante minha pregação e os milagres que operava, o povo ia se confirmando na fé, na minha palavra. Assim sucedia em todas as outras terras e cidades onde pregava e operava milagres, de acordo com a fé que nelas encontrava. Contradições. Por mais que induzisse esse povo a abraçar a pregação e crer em minha doutrina, apesar de tudo não faltou quem persistisse na dureza e na obstinação, injuriando minha pessoa e Lázaro, juntamente com a irmã, por me ter recebido em casa e hospedado a todos os apóstolos. Diziam, ele é um falso profeta. A gente que o acompanha é toda vil, grosseira e maldosa, vagabundeiam para ganhar a comida sem fadiga. Se nossos chefes em Jerusalém o tivessem reconhecido por pessoa de bem, não o teriam perseguido, nem se dariam ao trabalho de mandar embaixadores a cada lugar, a fim de não se prestar crédito à sua doutrina, porque é um malicioso, malvado e enganador, sedicioso e sedutor. Todas essas coisas proferiam contra mim e faziam mudar de ideia aqueles que davam crédito à minha doutrina. Meu coração se magoava com a malícia e obstinação daqueles pérfidos. Por isso, pedi ao Pai iluminá-los a fim de se persuadirem da verdade que lhes pregava. O Pai prometia-me a dita luz, como não deixou de dá-la a todos, mas eles abusavam dela e a rejeitavam. Após a minha prédica, voltei à casa de Lázaro com os apóstolos, onde, tendo rendido graças ao Pai, retirei-me para orar pela conversão dos corações duros. Supliquei muito ao Pai, que me prometeu mais potentes graças e luzes para eles. Vi que alguns se converteriam e acreditariam em minha doutrina, por isso tributei graças ao Divino Pai e louvei sua infinita bondade e misericórdia. Instruí a Lázaro e Marta. Tendo terminado minha oração, entretinha-me com Lázaro e a irmã, instruindo-os na nova lei da graça, ensinando-lhes a conquista das virtudes. Minhas palavras faziam grande impressão em seus corações. Ouviam-nas com fé profunda. Lázaro pediu-me que o recebesse no número dos discípulos. Recebi-o com grande amor e instruía-o acerca do modo de viver. A irmã pediu-me também que lhe dedicasse particular cuidado e proteção. Pôs-se inteiramente em minhas mãos. Disposta a seguir meus ensinamentos e conselhos, assegurei-lhe quanto anelava. Expôs-me também o desejo de conhecer minha querida mãe e conversar também com ela, pois já estava bem informada acerca da virtude
e santidade desta última. Prometi-me consolá-la fazendo com que ela viesse à sua casa, quando eu voltasse para visitá-los e pregar ali novamente. Tanto Marta como Lázaro, seu irmão, ficaram muito consolados por causa disto. O sermão. Tendo-me entretido por algum tempo com eles, no mesmo dia preguei de novo, tendo muito empenho na conversão daqueles corações duros. De fato, tornei a pregar, onde se reunira grande multidão de povo de toda aquela terra. Preguei com o zelo habitual. Minhas palavras eram quais dardos a ferirem o coração dos ouvintes. Falei dos castigos preparados para aqueles que perdem a oportunidade de conversão e não aproveitam a graça oferecida pelo Pai com tanta liberalidade. Houve alguns duros e obstinados que se renderam às minhas palavras, acolheram as luzes divinas e se converteram à verdade. Senti grande consolação. Após o sermão, aproximaram-se de mim para serem melhor instruídos. Recebi-os com profundo amor, instruía-os com grande caridade e exortei-os à perseverança na fé em minhas palavras. Roguei ao Pai lhes desse graça, juntamente com o dom da perseverança. O Pai prometeu-me a dita graça, e eu lhe agradeci e louvei-o pela parte de todos. Saiba, esposa minha, que em todos os lugares onde pregava, encontrava muitos desses obstinados pecadores que resistiam à graça e não davam ouvidos à minha palavra. Mas eu orava as noites inteiras por eles, suplicando ao Pai. Muito me afadigava pregando e oferecia ao Pai todos os meus padecimentos para obter a conversão deles. O Pai concedia-lhes, mediante minhas súplicas e ofertas, graça eficaz à qual os corações mais obstinados e duros correspondiam. Nem todos, porém, foram dignos de receber a dita graça. Dignos por meus méritos oferecidos em seu favor, mas nem todos a receberam, porque o Pai já sabia quem a aproveitaria e quem desprezaria indignamente a dita graça, depois de tê-la recebido, voltando a ofendê-lo mais gravemente do que antes, enfurecendo-se mais contra mim. A esses tais o Pai, as mais às vezes, negava a graça, mas que não merecessem maiores castigos. Depois de obter do Pai a dita graça e instruir os que se haviam aproximado de mim, voltei com os apóstolos de novo à casa de Marta, onde me detive aquela noite orando ao Pai. Retorno necessário de Jesus a Jerusalém. Vi que meu retorno a Jerusalém era necessário para confirmar a fé em minha doutrina. Todos os que criam em mim eram perseguidos pelos escribas e fariseus. Muitos estavam vacilantes por causa das perseguições dos escribas. Queria ainda consolar alguns dos discípulos que haviam ficado lá e estavam muito aflitos por motivo da minha ausência. Embora estivessem bem instruídos, todavia eram hesitantes e tímidos por causa dos numerosos boatos que ouviam contra mim. Em Jerusalém, circulavam continuamente notícias sobre minha pessoa, algumas verdadeiras e outras falsas. Muitas vezes diziam que me haviam matado devido à excessiva presunção e muitos tinham reconhecido minha malícia e indignidade. Os fariseus regozijavam-se com essas notícias, mas seu regozijo durava pouco porque evidenciava que era falso o que de mim espalhavam, mediante da realidade segura das obras estupendas que fazia. Recebi, portanto, ordem do Pai voltar a Jerusalém para pregar de novo, consolar os bons e confundir os ímpios. Mostrei-me pronto a executar as ordens do Divino Pai, apesar de ver em Jerusalém era odiado mortalmente por muitos, de maneira especial pelos escribas, os fariseus e os ministros do templo. Ofereci ao Pai minha obediência pronta e suplência por tudo em que falhavam meus irmãos, os quais não sabem conformar-se ao divino querer, senão nas coisas referentes à satisfação própria, mas nas adversas tratam-se sempre relutantes. A oferta agradou ao Pai, pedi-lhe que por este motivo deste agrado se dignasse dar vontade própria a todos os meus seguidores, de modo que para ir consolar o próximo e ajudá-lo nas necessidades, não só considerem as fadigas e os padecimentos, mas nem sequer os perigos da própria vida, e façam tudo isto por sua glória e a salvação das almas. O Pai prometeu-me a dita graça. Vi que muitos aproveitariam, arriscando a própria vida na ajuda ao próximo necessitado. Muito me alegrei e rendi graças ao Pai. Vi, porém, que muitos abusariam da dita graça e negligenciariam um bem tão grande, deixando-se vencer pelo amor próprio e as persuasões de gente inimiga de bem de outros. Senti pena e amargura,
Meu coração não tinha mais contentamento algum que não fosse amargurado pela falta de correspondência de meus irmãos às numerosas graças que lhes impetrava do meu divino Pai. Tudo, no entanto, oferecia ao Pai para que se aplacasse em relação a eles e não lhes retirasse as graças. Pede perseverança pelos evangelizados. Rezei naquela noite por todos os que em Betânia criam em mim, a fim de que o divino Pai lhes desse a graça de perseverança na fé em minha doutrina. O Pai fez-me promessa disto. Pedi-lhe ainda por todos os outros povos que tinham abraçado minha doutrina e aproveitado de minha pregação. Fazia isso continuamente para que perseverassem na fé em minhas palavras. O Pai me consolava e tranquilizava. Pedia-lhe também por todos os meus irmãos, especialmente por aqueles que, tendo conhecido as verdades evangélicas, as abraçam e seguem meus conselhos e ensinamentos, para não afrouxarem relativamente ao bem começado, mas sejam perseverantes, praticando o que conhecerem ser necessário para a sua salvação eterna. O Pai prometeu-me a dita graça. Vi que muitos a aproveitariam, mas vi o grande número daqueles que dela abusariam e sempre a recusariam. Assim, desmereciam também as ajudas divinas e a nova graça que o Pai está pronto a conceder àqueles que a aproveitam, fazem conta da graça e a estimam, a qual ele vai concedendo, sem mérito algum da parte deles. Senti profunda pena e amargura, por isso pedi ao Pai comunicar-lhes luz e valorosos estímulos ao coração, para que se arrependam de seu erro. O Pai prometeu-me também isto, para consolar-me entre tantas aflições. Vi que muitos seriam movidos a fazerem o bem, de que haviam se descuidado e dariam ouvido às divinas inspirações e aos estímulos potentes sentidos no coração. Com isto me alegrei, rezei por eles e rendi graças ao Pai. Experimentei, no entanto, suma amargura por causa daquelas que abusam mesmo disto e se tornam surdos a todos os estímulos, querendo persistir na dureza e na cegueira. Terminada a oração e dadas as graças ao Pai, depois de breve repouso, recitei os louvores divinos como de costume. Jamais os omiti, embora grandes fossem as fadigas da pregação, continuando fielmente todas as obras para que a glória do meu Pai comecei desde o primeiro instante da vida e prossegui até o fim. Oferecia sempre ao Pai em suplência pelas faltas de meus irmãos. Gratidão de Jesus para com Lázaro e Marta. Ao raiar o dia, falei com Marta e Lázaro, seu irmão, manifestei-lhes que devia partir para tornar a pregar em Jerusalém. Manifestei-lhes também quantos eram o Pai e a mim, quão gratos eram o Pai e a minha caridade e a bondade com a qual me hospedaram, e aos meus apóstolos em sua casa. Assegurei-lhes a recompensa na casa de meu divino Pai. Prostrarem-se por terra e entre muitas lágrimas pediam-me que ficasse e não os abandonasse. Mas assegurei-lhes que não só não os abandonaria, mas que me lembraria continuamente deles, professando-lhes estreita e cordial amizade e garantindo-lhes que voltaria a miúde e me entreteria com eles. Neste interim, deviam conformar-se à vontade do Pai, ao qual me ordenava e voltava a Jerusalém. Eu devia seguir a vontade do Pai. Pediu-me de novo a conversão de sua irmã. Assegurei-lhe, após breve discurso a todos naquela casa. Parti com os apóstolos e Lázaro, que queria vir comigo a Jerusalém. Deixei toda aquela casa repleta de celestes bênçãos, mediante estas e porque eu ali habitara. Nela foi crescendo sempre o amor para com o Divino Pai e para comigo, com a prática de todas as virtudes que eu lhes ensinara. Íntegra reputação de Jesus. Saiba, esposa minha, que onde me detinha, deixava manifestos sinais de minha virtude. O odor de minhas virtudes fazia-se sentir e conhecer a todos. Por isso jamais houve quem me pudesse manchar a reputação, porque tanto meu trato com todas as minhas ações foram santas e perfeitas, sobressaindo nelas em grau sumo a pureza e a inocência a qual se achava justamente em mim mesmo. Minha pessoa dissipava da mente e do coração de quem me via qualquer sombra de pensamento menos puro. Não houve quem pudesse formular palavra para impugnar-me neste ponto, embora fossem ditas a respeito de mim muitas indignidades, sendo denominado feiticeiro, bruxo, sedutor, soberbo, ambicioso, blasfemador, faccioso, plebeu, vil e muitas outras coisas que podiam inventar a malícia humana. Instigada pelo Pai da mentira, apesar de tudo isto, não houve quem ousasse inculpar meu candor e minha ilibada pureza e inocência. Jamais passou pela mente de alguém acercar-me acerca disso.
Como disse, minha própria pessoa inspirava a quem me via suma reserva em palavras e atos. Por isso, meu candor jamais foi denegrido pelas línguas maldizentes. Sabia que essa tão nobre virtude era muito necessária a todos os meus irmãos, especialmente meus seguidores e imitadores. Por isso, dirigi ardentes súplicas ao Divino Pai a fim de inseri-la em seus corações. Desejava que todos fossem adornados de tão rara virtude, principalmente aqueles que se dedicariam ao culto e ao serviço ao meu Divino Pai. Muito rezei nesta intenção. O Pai me atendeu, prometendo a dita graça. Vi que muitos aproveitariam e me imitariam. Oh, quanto me regozijei, me alegrei e rendi graça ao Divino Pai. Minha alegria, no entanto, muito se amargurou, porque vi grande número daqueles que não aproveitariam a dita graça, mas se deixariam vencer pelo vício contrário à bela virtude. Vi numerosas pessoas dedicadas ao culto divino, nas quais deve resplandecer mais a virtude da pureza, muito descuidadas das mencionada virtude em que se deixavam vencer pela tentação. Oh, quanto isso amargurou meu puríssimo coração! Por esta razão dirigi novas súplicas ao Divino Pai, a fim de iluminá-las, dando-lhes a conhecer o erro. O Pai prometeu-me fazê-lo para consolar-me. Vi que muitos, reconhecendo seu erro, emendar-se-iam. Rendi graças ao Divino Pai. Vi, esposa minha, que as almas puras eram habitação aptas a receberem em si o Espírito Santo, que nelas repousa suavemente. Já determinava habitar e repousar com meu espírito nessas almas e nelas encontrar minhas delícias, pois a pureza tem força maravilhosa para atrair a si meu espírito, o qual se delicia e apacenta no meio dos lírios, que são as almas puras. Por isso, tanto ambicionava que reinasse essa bela virtude entre meus irmãos, de modo especial naqueles que se dedicariam inteiramente ao Pai e a mim. Por conseguinte, meu coração sentia pesar insuportável ao ver que não se importariam com tão nobre virtude e se perderiam loucamente, tornando-se mais indignos e incapazes de serem habitados pelo Espírito Divino. E muitos se esquivariam de mim, que me deleito na pureza. Bem posso dizer que essa virtude me roubou o coração e une-me e atrai-me a si. Nestas almas me deleito e trato-as doce e familiarmente. Portanto, não deixava de pedir com grande instância ao Pai tornar conhecida de todos a bela prenda, que é a pureza, e iluminar a todos os que a possuem, para procurarem conservá-la. O Pai prometeu-me a dita graça, como disse, e vi que muitos a conservariam. Oh, quanto me alegrei em ver todos os corações nos quais me deleitaria com tão bela virtude. Quantas delícias destinei-lhes para serem saboreadas, dando-lhes a provar as mais valiosas finezas de meu amor e concedendo-lhes inúmeras graças. Exortações à esposa. Esteja atenta, esposa minha, em conservar em ti tão bela virtude. Saiba que muito pouco basta para perdê-la. É tão delicada e nobre que a mínima mancha e mácula. Vigia sobre a guarda dos sentidos, sê veloz em fugir das ocasiões e reza continuamente a minha querida mãe, a fim de que te assista e ajude a conservar essa virtude da pureza. Saiba que um dos maiores desgostos que me poderias causar, pelo qual te abandonaria, seria expulsar-me de ti, ofendendo-me por qualquer culpa contrária à pureza. Por isso, volto a dizer-te que estejas vigilante. Saiba ainda que, pelo amor que dedicares a esta virtude, estou inclinado benignamente a manifestar-te os segredos do meu íntimo. Isto te digo para que vejas quanto amo a pureza e mais te enamores de tão bela virtude, tão cara a mim que não posso deixar de manifestar a quem a possui os segredos de meu coração.